Bom dia, queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, alegres, felizes, gratos por mais um dia em que nós podemos nos levantar da cama com saúde, não é? Olhar pela janela e ver o sol, mais um dia em que estamos aqui e gratos ao Senhor, porque mais um dia Ele está conosco. O que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado, não é? Eu espero também que nesta manhã, deste domingo 17 de maio, o seu coração esteja bem apertadinho pelo fato de ainda não podermos ir à casa do Senhor. É certo que nós prestamos culto ao Senhor onde quer que a gente esteja. É certo que o Senhor está conosco, mas eu espero no Senhor que você sinta ainda o vazio e a tristeza de não poder sair da sua casa nesta manhã e ir até a igreja para junto dos seus irmãos, amados irmãos, se reunir e prestar culto ao Senhor. Eu espero que esses dias, tantos dias que nós estamos em casa, não tenha congelado o seu coração a ponto de você se sentir à vontade e nem sentir falta de ir à casa do Senhor e ter comunhão com os seus irmãos. Nós estávamos vendo esses dias um texto escrito por um pastor dizendo que o que nós estamos fazendo neste momento, é claro, é algo que o Senhor nos abençoou, essa tecnologia, não é? De estarmos juntos. Mas isto não é a comunhão que o Senhor requer de nós. O que Ele quer é que nós estejamos juntos. Nós precisamos estar juntos. Lá na igreja, cada um na sua igreja, com as portas abertas. E que bom seria se nesta manhã, aqui em Balneário Camboriú, nós estamos com um dia de sol. Ah, que alegria e que prazer! Seria estarmos entrando lá na igreja, com as portas abertas, e podermos nos abraçar, perguntar como foi a semana, e isso é, e depois ouvir a aula, e poder comentar um com o outro, fazer perguntas, cantar. Isto é a comunhão que o Senhor requer de nós. Se você tem se sentido bem à vontade e nenhuma falta te faz voltar à casa do Senhor, peça ao Senhor que reavive isso no seu coração, que te dê um ânimo novo e que você peça ao Senhor para que esses dias em que estamos em nossas casas sejam abreviados, para que nós estejamos o mais breve possível juntos na casa do Senhor. Mas enquanto estamos assim, você aí na sua casa e eu na minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, e nós vamos nos alegrar nele, ainda que assim, distantes. Quero pedir para você e para sua família fechar os seus olhos, e nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos na presença dele em mais um domingo. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos pelo meio em que neste momento podemos nos reunir juntos, abrir a palavra, falar com o Senhor e ouvir a tua voz. Ah, Deus, mas faça com que o nosso coração esteja contrito pelo desejo de estarmos juntos na tua casa. Que esses dias em que estamos em casa não esteja nos deixando à vontade de querer continuar assim, mas que os nossos corações estejam sedentos, Pai, por estarmos juntos na tua casa, cada um na sua igreja, juntos, o teu povo unido, louvando e bendizendo o Senhor, assim, juntos, na tua casa. Te agradecemos porque nesta manhã
podemos, assim, por esse meio, através da internet, estarmos juntos. Mas pedimos ao Senhor que a seu tempo, de acordo com o que o Senhor faz, o tempo perfeito e a vontade perfeita. Ai, Senhor, diminua esses dias em que estamos passando por isso. Ah, Senhor, nos dê a alegria de estarmos juntos novamente, todos juntos. Nos dê o prazer de entrar na tua casa com liberdade, de ver nossos irmãos, de abraçar e de contar como foi a semana, e de chorar e de rir juntos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Se nós estamos gostando dessa situação, de poder estar em casa, se nós não estamos sentindo falta da tua casa, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe nesta manhã. Reaviva em nós a esperança de que em breve estaremos juntos. Pedimos para que o Senhor, nesta manhã, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos ao Senhor para que fale conosco nesta manhã. E pedimos ao Senhor para que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há um cântico que diz que nós estamos reunidos, é um povo reunido, dizendo ao Senhor que Ele é santo e que Ele merece todo o nosso louvor. Nós vamos cantar este cântico agora. É teu povo. Vamos cantar? É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai bendito, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Vamos mais uma vez? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 58. Salmo de número 58. Hoje o tema da nossa aula é alegria. E ontem nós estávamos colocando as coisas aqui no computador e estávamos vendo que este salmo não fala de alegria. É um salmo de Davi e ele fala acerca dos seus inimigos. Mas é óbvio, ele fala de como o Senhor trata e da confiança que ele tem no Senhor, de que ainda que ele passe por tantas provações e ainda que seja perseguido, e ainda que os inimigos estejam à sua volta, o Senhor é justo e o Senhor trará a ele a seu tempo aquilo que ele precisa. Então, isso nos traz alegria, não é? Mas nós vamos ler então o Salmo de número 58. Acompanhem comigo esta leitura. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, preferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo, quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Davi usa umas palavras fortes, né? Davi era muito sábio com as palavras, e eu creio que isso vinha realmente do seu coração, o modo como ele fala, os exemplos que ele dá, as semelhanças que ele faz. Meu Deus, que coisa mais terrível, mas é confortante saber que este nosso irmão confiava no Deus que ele tinha. E ele termina dizendo que nós podemos nos alegrar, não é? Nós podemos, então, crer que do Senhor, para nós, os justos, vem a recompensa. Talvez você olhe para um salmo desse e diga que não tem nada a ver com você, que essa descrição que Davi faz desses inimigos, você não tem e você não passa por isso. Mas você pode fazer essa ligação a dias difíceis que nós temos passado, a situações que de repente nós passamos na nossa casa. Lembre-se, o Senhor é justo, e para esses que são justos, ele fala que a gente deve se alegrar com o coração cheio de esperança de que o Senhor está conosco. Amém? Nós vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 79. O coro desse hino é muito gostoso de cantar. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Vamos cantar, é um hino bem curtinho e nós vamos cantar todos juntos.
pregado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Hoje, a Igreja Presbiteriana, se você que está nos ouvindo não é presbiteriano, a Igreja Presbiteriana tem uma agenda, um calendário bem repleto de comemorações. Nós gostamos de comemorar várias coisas, né? Vários dias, várias datas. E hoje, o terceiro domingo de maio, é comemorado o Dia do Jovem Presbiteriano, da mocidade presbiteriana, né? A idade ali do jovem presbiteriano é dos 18 aos 35. Eu já tô fora, né? O pastor ainda tá dentro. Hoje é dia do jovem presbiteriano. E nós, como eu tenho dito aqui em algumas escolas dominicais, esse ano nós tínhamos tantas ideias, não é? Tínhamos uma equipe só para isso, uma equipe de eventos que iria comemorar todas essas datas lá na igreja. Então, talvez os jovens lá da nossa igreja teriam hoje uma manhã especial, não é? Com um presente, de repente, um café da manhã. Mas aprove ao Senhor estarmos assim, cada um na sua casa. Hoje, durante o dia, nós estaremos, as mulheres da igreja, nós estaremos em oração pelos jovens da igreja. É um compromisso que nós fizemos de orar por você, jovem. E nós vamos também orar agora. Sintam-se todos abraçados por nós da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana de Balneário Camboriú. Essa semana, nós tivemos um aniversariante na nossa igreja. Ontem, o nosso querido Lucas Lago fez aniversário. 8 anos o Lucas fez. Eu me lembro que quando nós chegamos na igreja, tínhamos os nossos dois e o Lucas, né? E o Lucas era pititico, já está fazendo aí 8 anos. Parabéns, Lucas, que Deus te abençoe. E também os nossos irmãos José e Cris, a Cris e o José, fizeram aniversário de casamento. Oh, data boa, né? Que o Senhor abençoe, Cris, José, o casamento de vocês. Vocês são um casal tão especial para a nossa igreja, não é? Para a nossa família. Que Deus abençoe vocês, os filhos, nora, neta, né? Que Deus abençoe o casamento de vocês. Se você que está nos ouvindo também fez aniversário, não é? Se você fez aniversário de casamento, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós seguimos orando pelos nossos irmãos, os irmãos da nossa igreja, principalmente os nossos irmãos mais maduros na fé. Lembramos sempre de orar pelo nosso irmão Amorim, nosso irmão Benhur, a Neuza, a Rose, temos orado pelo Jurandir. Essa semana a Ivani disse que ele passou uma semana boa, um pouco melhor, tem feito alguns exames e tomado algumas medicações, que o Jura logo restabeleça a sua saúde e que em breve esteja conosco, né, Jura? Que Deus abençoe. Temos também orado pela Tânia. Ontem a Tânia postou uma foto no grupo da SAF. Que bom ver a Tânia bem, né? Sorrindo. Deus abençoe também.
Nós seguimos orando pelo nosso irmão, o diácono Ricardo Zuim, da igreja de Suzano. Esta semana é provável que ele faça um procedimento cirúrgico para melhor respiração, uma traqueostomia. A família está bem apreensiva, mas nós cremos que o Senhor está com ele. Seguimos orando também pela família do Miguel e da Paula, da igreja de Itajaí, né? Que o Senhor esteja com eles também passaram uma boa semana. Temos orado pela Thalita, temos orado também pelo Levi, não é? O Levi, aquele bebezinho, você se lembra? Ele também está esperando para fazer a traqueostomia, porque está entubado até hoje, desde que nasceu, não é? E os médicos estão esperando, porque ele está com uma bactéria, e enquanto essa bactéria não morrer, não é possível fazer a tráqueo. Nós seguimos então, irmãos, orando por esses irmãos, pedindo ao Senhor que os abençoe. Eu quero então, mais uma vez, convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que... o Felipe está me lembrando aqui que a Pri e o Márcio, a Priscila Fugita e o Márcio, os pais do Otávio, também fizeram aniversário de casamento. 17 anos. Se você vê a Priscila, parece uma mocinha. Parabéns, Pri, que Deus abençoe você e o Márcio e o Otávio, uma família tão querida. A Priscila tem feito classe de catecúmenos, em breve será aí membro da nossa igreja. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar, nos preparando para a nossa aula de hoje, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Feche os seus olhos e eu vou conduzir vocês mais uma vez nesta oração. Querido Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem mesmo. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos preservado a vida, nós temos saúde, nós temos a nossa casa, o Senhor é um Deus providente, nós temos alimento, nada tem nos faltado daquilo que nós precisamos para viver. Obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado dia após dia. Nos lembramos agora daqueles que estão passando por um momento difícil na saúde. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos. Cubra-os com a tua mão santa. Coloque-os debaixo das suas asas. Devolva-lhes a saúde, se assim for do teu querer. Dê a eles conforto, dê a eles alegria e dê a eles o olhar firme para o Senhor, sabendo, Pai, que o nosso lugar não é aqui. E para onde nós iremos não vai haver nenhum desse sofrimento. Nos lembramos de todos os irmãos que estão neste momento doentes. Estejam com eles, Senhor, desde o bebezinho até o mais idoso. Esteja com os nossos irmãos neste momento. Pai, com o nosso coração cheio de alegria, nos lembramos da Cris e do José, da Pri e do Márcio. Obrigado por mais um ano no casamento deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem os sustentado. Fique com eles, Senhor, por mais outros anos. Abençoe as suas famílias, os seus filhos, a Cris e o José com a Betina, a Jaque, sua nora. Tem misericórdia, Senhor, e abençoe estas famílias. Também nos lembramos do Lucas, do pequeno Lucas Lago, que está fazendo aniversário. Abençoe-o, Pai. Que ele cresça em estatura, mas muito mais em graça e sabedoria. Abençoe agora os nossos irmãos, a nossa igreja, que vai para mais uma aula. Transforme as nossas vidas e faça-nos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto vocês estarão em aula, as crianças da nossa igreja também têm recebido aula pela internet. Se você tem criança em casa, você pode acessar lá no YouTube, as crianças estão no YouTube. Todo domingo tem uma aula dessa revista, Aprendendo com os Provérbios. Você pode compartilhar com alguém que tem criança. Hoje as crianças vão falar sobre disciplina. Eles fizeram uma atividade essa semana, mandaram mensagens uns para os outros, e foi bem bacana, foi bem gostoso.
Nós também temos a alegria dessa semana receber aqui em Balneário Camboriú a nossa irmã Natami. A Natami, você se lembra, membro da nossa igreja, está lá em Brasília, trabalhando lá em Brasília, e essa semana ela está passando a semana aqui conosco em Balneário. Que Deus a abençoe também. Vamos para mais uma aula. Que o Senhor te abençoe e transforme as nossas vidas. Muito bom dia, meus irmãos. Graças ao Senhor, estamos em mais um dia que Ele separou e santificou para que nós pudéssemos, livres de qualquer outro tipo de preocupação da nossa semana, ou de qualquer outra atividade, por mais prazerosa que ela seja, nós nos voltemos totalmente para Ele. E agradecemos ao Senhor porque Ele traz conforto e consolo para o nosso coração. Nesta abertura, como foi bom refletir sobre o cuidado de Deus sobre nós e também, naquele momento de oração, pedir ao Senhor que nos abençoe para que voltemos com segurança, mas voltemos aos nossos momentos de comunhão na nossa igreja. E esperamos no Senhor Jesus Cristo que Ele ouça a nossa oração e que a seu tempo, pela sua sabedoria, pela sua vontade, nos atenda e então possamos estar juntos, todos juntos. Hoje, às 18 horas, nós teremos nosso culto lá na igreja presencial, como nós já anunciamos. Retornamos na semana passada e hoje nós vamos fazer o nosso segundo momento lá presencialmente, com todas aquelas restrições necessárias, por enquanto. Então, eu gostaria que você se informasse, mas no final da aula eu vou dar mais esses detalhes, mas se você puder, esteja lá conosco às 18 horas. Nós vamos então passar para a nossa aula da Escola Dominical. Estamos seguindo aquela série de estudos que tem por tema o desafio de ser igreja. E hoje nós vamos falar de um tema que aparentemente não deveria ser um desafio para nós, porque nós vamos falar de alegria. Entretanto, eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse tema hoje, porque ele é mal compreendido por alguns irmãos, e algumas igrejas sofrem por conta disso. Então, esse tema foi incluído nessa temática maior de o desafio de ser igreja, e eu espero que nós cresçamos na palavra de Deus acerca desta temática. Nós vamos partir hoje de Filipenses capítulo 4, como está aí exposto para você. Filipenses capítulo 4, e o tema central da nossa aula hoje é alegria desenvolvida. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ler mais uma vez? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai do céu, nós te agradecemos mais uma vez por este momento enriquecedor para a nossa alma. Tu conheces nossas necessidades, nossas imperfeições, nossos pecados,
E o Senhor, ó Deus, nos assiste nessas fraquezas, nos instruindo pela tua palavra. E te agradecemos por este momento em que vamos estudá-la. Pedimos-te, Senhor, que em nome de Jesus Cristo e pela ação poderosa do teu Santo Espírito, nós sejamos ensinados hoje e que possamos crer nesta palavra e praticá-la para o louvor da tua glória e para o aperfeiçoamento do nosso coração. Neste período, neste processo de preparação santificadora para encontrar com o Senhor no dia final. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, antes de começar propriamente dita a nossa aula, vamos fazer como de costume sempre fazemos, recordar aquilo que estudamos na lição passada, e na semana passada nós falamos sobre decepções que cegam o nosso coração, né? Que fecham os nossos olhos para ver a realidade das circunstâncias ao nosso redor e como nós, crentes transformados pelo Espírito Santo, devemos encarar determinadas situações. E concluímos da seguinte maneira: as decepções desta vida podem vir com grande força e nos derrubar, mas o Senhor Jesus não nos deixará caídos. Se nossas lágrimas não nos permitem pensar, procuremos ajuda. Conheçamos as Escrituras, compartilhando a situação com um irmão maduro na fé, estando sempre dispostos a responder perguntas que inquietam o coração. E nós fizemos, naquela semana, um estudo, algo como parecido, né? Parecido com um estudo de caso, naquele encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús, e como foi aquele processo do Senhor Jesus ministrando graça ao coração deles, até que eles puderam ver claramente as coisas que estavam ao seu redor. Hoje, nós falaremos sobre alegria. Alegria desenvolvida. E preste atenção no que está exposto aí. Deus nos criou para a alegria. E ela continua sendo o alvo de Deus para o mundo. Entretanto, esse alvo não é atingido até que nossa comunhão com Ele seja restabelecida. E aí, nós vamos desenvolver a aula de hoje também orientados por essa pergunta: qual é o significado de alegria para o cristão? Muitos de nós, pelas circunstâncias em que estamos vivendo, não têm sequer um motivo para se alegrar. Já é um pensamento equivocado. Mas talvez você esteja pressionado pela situação, pressionado talvez pela falta de emprego, ou porque a rotina na casa alterou drasticamente, ou porque agora você está trabalhando em casa e precisa redobrar a sua atenção ao lar e também ao trabalho, então as coisas precisam ficar bem ajustadas e isso é um grande desafio. Ou não, parece que está tudo bem para você, mas você não está conseguindo enxergar verdadeiramente as coisas que estão ao seu redor. Qual é o verdadeiro significado de alegria, da alegria para o cristão? Nós vamos observar que é muito mais do que algo que vem de coisas e de pessoas, algo que brota do nosso coração por estarmos satisfeitos com os nossos planos ou não. A alegria é algo supremo, elevado, vem do próprio Senhor Deus, emana do próprio Senhor e vem ao nosso coração pelo seu Espírito Santo. Então, ser alegre é muito mais do que algo comportamental ou algo que nós respondemos pelo fato de ter recebido alguma coisa ou de ter concluído algum objetivo. Nós vamos caminhar, então, nessa circunstância e nessa ordem. A primeira coisa, então, o primeiro tópico na nossa revista diz acerca da satisfação de ter Cristo. E aí o primeiro tópico é relembrando aquele cântico antigo que nós cantamos bastante aqui na igreja, né? Satisfação é ter a Cristo. Veja só, a alegria
está no cerne da vida satisfeita com Cristo. Um cristianismo sem alegria está esvaziado de significado e acaba tornando-se um obstáculo para a fé. Você já deve ter passado por momentos de tristeza. Você já deve ter caminhado com irmãos tristes. A grande questão e a diferença que nós precisamos fazer aqui é que nós já estudamos isso em outras aulas. Não é verdade que o cristão não se entristeça. Isso não é verdade. O que não pode acontecer é que alguém, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, alguém que recebeu em seu coração a paz que excede todo entendimento, alguém que tem a certeza de que pode lançar toda a ansiedade, todo o seu cuidado aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, alguém com essas características dadas para o povo de Deus por conta dos benefícios do Evangelho, não pode ser alguém triste constantemente. E nós temos falado muito disso aqui na igreja, desde os nossos estudos lá de quinta-feira, naquela série que fizemos sobre contentamento cristão, nesta série sobre alguns desafios para ser igreja, coisas que roubam até a nossa alegria, mas nós não podemos ficar constantemente tristes, ainda que estejamos em circunstâncias tristes, sofrendo por algum tipo de coisa, nós não podemos nos abater. E o que nos dará a base é a alegria que vem do Senhor para o nosso coração. Então, nós precisamos sempre nos lembrar, nós, ainda que estejamos com lágrimas nos olhos, temos uma base firme da qual nada nos removerá. Esta base é o Senhor Jesus Cristo. E através dela, ou dela, emana a alegria, que também nos dá paz em qualquer situação. Vamos ler estes textos? Salmo de número 51, versículo 12. Salmo 51, verso 12. Assim diz a palavra do nosso Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você sabe muito bem o contexto em que Davi disse essas palavras, se não se lembra, corre os olhos ali antes do versículo 1 do Salmo 51. É um contexto conturbado pelo qual ele passou e agora ele chega diante do Senhor, ou já registra todo esse processo de transformação que ele recebeu por conta do seu pecado, todo o processo de purificação e de perdão concedido por Deus, e depois de um momento de tristeza, profunda tristeza, ele pede ao Senhor que restitua em seu coração a alegria da salvação. Por isso eu reafirmo, nós não podemos viver constantemente tristes. A palavra de Deus nos ensina o contrário. Nós devemos viver constantemente alegres, exercitar a alegria. Eu vou falar disso um pouquinho adiante. E ainda que circunstâncias da vida tragam tristeza, quaisquer que sejam, tragam tristeza ao nosso coração, o verdadeiro crente que confia na providência do seu Deus, do seu Senhor, precisa pedir ao Senhor que esta alegria seja restaurada, restituída em seu coração para que a caminhada continue. Romanos capítulo 14, vamos ler mais este texto. Romanos 14, versículo 17. Veja só o que diz aí a palavra do nosso Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, este texto também afirma algumas coisas, ou confirma algumas coisas que eu já disse. A alegria vem para nós, vem ao nosso coração pela ação do Espírito Santo.
Por isso que eu disse no início que este tema ele é mal compreendido por alguns irmãos. E por a grande parte daqueles que não são crentes. Mas por alguns irmãos também. Por acharem ainda que a alegria ela é nutrida pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem, ou pelos planejamentos que nós levamos a cabo com sucesso. A alegria verdadeira vem de Deus ao nosso coração, por meio da ação do Espírito Santo. Se você gravar isso, eu vou até ficar mais perto de você. Se você gravar isso, você já vai ter uma semana mais alegre. Tenha certeza. Mas muito bem, avancemos para ler Gálatas 5, e você sabe esse texto de cor. Gálatas 5, 22. Talvez você não se lembre da referência, mas quando você bater os olhos, vai se lembrar do texto. Gálatas 5, 22, que diz assim: o fruto do Espírito é amor. Qual é a segunda coisa? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade. Primeiro, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E notem, meus irmãos, que dentro deste fruto do Espírito, não é? Aquela ação do Espírito que exerce em nosso coração, no coração do regenerado, um desses elementos é a alegria. Então, mais uma vez, para você gravar, a alegria verdadeira não é nutrida, não tem origem nas circunstâncias. A alegria verdadeira vem de Deus para o seu povo por meio da operação do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha então em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva sempre as mesmas coisas. Você se lembra, nós estudamos a carta de Filipenses, carta aos Filipenses aqui na nossa igreja no ano passado. Foi um momento bastante especial para nós. E você se lembra o contexto em que Paulo escreve essa carta. Ele está preso. Você se lembra em que contexto os irmãos receberam essa carta? Um querido deles estava doente. Foi ter com Paulo, Epafrodito foi ter com Paulo e não voltou mais. Eles estavam tristes. Agora Paulo escreve uma carta. E em alguns momentos ele ressalta esta questão da alegria. Como, por exemplo, no capítulo 3 e no capítulo 4, que foi o texto que nós iniciamos. Mas eu gostaria de ler, por exemplo, o capítulo 4, versículos 14, do versículo 14 ao versículo 17. Por favor, me acompanhe lá. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E Paulo está mais uma vez falando dessa relação que ele tinha com os filipenses. E como isso também gerava consolo e alegria em seu coração. Mas não apenas, ele diz claramente no versículo 17, não por conta das questões materiais, mas por conta dos benefícios que esta ação dos filipenses em relação a ele também traria para os próprios filipenses. Então, estes textos estão colocados neste contexto maior sobre a necessidade do crente ser alegre, ainda que as circunstâncias não facilitem isso para o cristão. E aí eu gostaria que você lesse comigo o segundo tópico da nossa aula de hoje, porque ele fala sobre
a negligência nossa acerca deste fato, né? Que é ser alegre constantemente. E aí nós vemos que a alegria deve ser encarada por nós como uma disciplina, e uma disciplina muitas vezes negligenciada. Normalmente vemos a questão da alegria como um sentimento, ainda que conectado à fé cristã. Mas a alegria é uma ordem que nos obriga a cultivar a alegria, mantendo nossa fé revigorada. Você se lembra do nosso texto básico? Paulo diz, está aí pertinho se você está em Filipenses ainda, versículo 4. Alegrai-vos é uma exortação, é uma ordem, é um imperativo da palavra de Deus para todos os crentes. Alegrai-vos. E você pode se perguntar, quando, em que tempo? O próprio texto responde, sempre. Alegrai-vos sempre. E você pode ainda ter uma outra pergunta: em quem ou no que eu devo me alegrar? E o texto também é claro em dizer: não é nas circunstâncias. Você deve se alegrar no Senhor. Pronto, você já fez a sua devocional. É simples assim, mas muitas vezes nós negligenciamos, né, nosso período devocional. Poderia ser tão simples e tão prazeroso para nós, e deve ser para nós. O Senhor Deus nos chama para isso. Veja, 3 perguntas feitas ao texto. Você extrai dali a verdade daquele texto e pode também, com esta verdade diante de si, ver a sua vida e ver como aquilo vai transformar o seu viver. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele enfatiza outra vez, alegrai-vos. Meus irmãos, é uma disciplina, é uma ordem do Senhor que precisa ser nutrida constantemente em nosso coração. E prestem atenção nisso. Muitas vezes nós passamos por dificuldades para que também exercitemos a alegria no nosso coração. A satisfação, o contentamento, mesmo em meio a situações complicadas. Observe, faça uma avaliação daquilo que você tem visto nas suas redes sociais, ou tem visto, por exemplo, na TV, nos jornais, coisa desse tipo, ou no seu dia a dia. Observe, eu vou abrir aqui meu coração como pai. Então, nossos filhos estão estudando em casa, à distância, tem que assistir os vídeos da escola, observar ali direitinho se eles estão compreendendo, auxiliar. Esta semana, por exemplo, aqui, nós precisamos parar tudo, eu e a Marcele, para rever coisas do ensino fundamental para a gente poder ajudar aqui o Danilo, tivemos aula. E essas coisas já estão sendo mostradas para nós em áudios de WhatsApp, em vídeos, coisas muito engraçadas na nossa perspectiva, porque nós realmente estamos vivendo algumas coisas iguais àquelas. É claro, há muitos exageros, nós precisamos fazer essa ponderação. Mas veja, o que deveria ser um motivo de grande alegria para o cristão, que é ter os seus filhos muito mais perto, viver reunidos em família por mais tempo, tem se tornado um grande peso. Tem se tornado motivo de tristeza. E não deveria ser assim. Note, eu estou falando em um aspecto bem assim, isolado. Mas você, enquanto eu falo aqui, sem perder muita atenção, pode fazer essas aplicações. Por exemplo, emprego. Tem pessoas que estão, assim, pesadas por estarem trabalhando em casa e porque não conseguem manter a disciplina ou coisa desse tipo, ou porque a carga de trabalho aumentou em casa e não consegue se organizar. Meus irmãos, tem gente triste por isso, mas tem pessoas que estão sem emprego. E Deus tem preservado o emprego de muitos, ainda que nessas circunstâncias. Se nós não nutrimos a alegria que foi implantada em nosso coração
pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos nos tornar pessoas amargas, murmuradoras, descontentes com a providência de Deus em nossa vida. E nós não podemos caminhar para esse rumo. Vamos nos lembrar outra vez, nós lemos Gálatas 5:22. A alegria é um dos elementos do fruto do Espírito concedido em nosso coração. Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, vai dizer que o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo dele que nos foi outorgado. Quantos benefícios vêm a nós com a ação poderosa do Espírito Santo? E ela só é tida, ela só é recebida no coração daquele que foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Contemple essa grandiosidade. E dentro desta grandiosidade, um elemento tão verdadeiro e tão brilhante que torna a nossa vida com mais cores: a alegria. Precisamos pensar nestas coisas, precisamos meditar nessas coisas e exercitar, meus irmãos. Talvez, de fato, a sua situação está muito complicada. E eu me uno a você nesta situação complicada. Estou à sua disposição, inclusive, para auxiliar com a palavra de Deus ou com qualquer outra questão que esteja ao nosso alcance, ao alcance da nossa igreja. Mas ainda assim, é tempo de refletir como, nestas circunstâncias, a nossa alegria pode ser nutrida. Nossa alegria precisa ser nutrida. É uma disciplina que não pode ser negligenciada, mas o é em muitos casos e em muitos corações. Você ainda está em Filipenses, nós lemos, e eu gostaria de voltar com você ao livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. É um texto também que você sabe de cor, talvez não se lembre da referência, mas você sabe esse texto de cor. O contexto em que nós vamos ler isso é aquela ideia ou aquele momento em que o povo vai recomeçar a sua vida de adoração no templo. Os muros estão ali já erguidos e eles vão... A lei é lida diante deles no início do capítulo 8. Observe aí, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. É aquele momento bonito que nós sabemos, né, que aconteceu aqui, e que é muito bem registrado pelo cronista. E aí, no versículo de número 10, neste contexto todo, veja só o que foi dito ao povo. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Uma tradução possível para esta palavra força é também refúgio. E um dia preguei esse texto aqui na igreja, foi no acampamento lá de Itajaí. Os irmãos que estavam lá se lembram, quando nós ressaltamos também essa possibilidade de tradução e como tem tudo a ver e como isso traz, de fato, motivação para o nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força, isso nos basta. E a alegria do Senhor também é o nosso refúgio. É para lá que nós vamos, mesmo em meio a dificuldades. Veja só o Salmo de número 4. Versículo 7. Quatro versículos 7 e 8. O
título colocado lá pela Sociedade Bíblica faz jus ao Salmo. E observe o que eles enxergaram nisso. Confiança em Deus, o que eles enxergaram no Salmo. Confiança em Deus na angústia. E faz jus ao Salmo. Mas veja só os versos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Preste atenção, Davi está dizendo, eu tenho mais alegria quando eles têm fartura, do que a alegria que eles têm quando há fartura. Está falando dos inimigos. Agora, apliquemos isso ao nosso viver. Muitos de nós que têm, por exemplo, redes sociais e são ativos em redes sociais, têm que tomar um grande cuidado para não projetar a sua vida naquilo que tem visto e tem seguido. E entender que se alguém que é percebido ali, naquela rede social, que você gosta tanto, você não é a questão de inveja e de disputa. É uma questão de satisfação na providência de Deus. Ainda que você não possa alcançar aquilo que você tem visto na rede social, você precisa entender que se de fato tem caminhado com o Senhor, para e passo, você tem mais alegria no coração do que a alegria que tem qualquer outro ímpio, inclusive, por mais farto que seja. Prestemos atenção nessas coisas, meus irmãos. A alegria do Senhor é uma alegria gloriosa. É uma alegria incomparável. Incomparável. Veja o versículo 8. É por isso, então, que Davi, com o mundo caindo ao redor, pode deitar em paz e pegar logo no sono, porque ele sabe que o Senhor é que o faz repousar seguro. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles quando há fartura. Meus irmãos, nós precisamos de fato pensar nestas questões e exercitar a nossa alma para que nós sejamos sempre gratos, satisfeitos ao Senhor e estejamos sempre alegres em qualquer circunstância. A alegria do Senhor vem ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. Nossa alegria não pode ser baseada e não pode ser nutrida com relação às questões ao nosso redor. Nossa alegria não tem origem nas coisas do mundo. Nossa alegria não tem origem nos nossos sucessos e nos nossos planejamentos. Nossa alegria tem origem do nosso Deus. Perfeito, eterno, grandioso, majestoso. E quantos mais atributos nós possamos relembrar aqui agora, é de lá que vem a nossa alegria. E é por meio deste Deus que a alegria é implantada em nosso coração. Último aspecto da nossa aula de hoje é que, então, tendo em vista todos esses aspectos que já vimos e a realidade de que a nossa alegria vem do Senhor e não de nós mesmos ou daquilo que está ao nosso redor, é necessário, então, que vejamos e compreendamos algumas fontes de alegria para nós, onde nós devemos ancorar o nosso coração e buscar nestas fontes a alegria ou a nutrição para a nossa alegria, para o restauro da nossa alegria em tempos de dificuldades, por exemplo. Então, na Bíblia, há pelo menos 3 fontes de alegria para o povo de Deus. Pelo menos. São elas. Primeira, a percepção de que somos amados pelo nosso Deus. O Romanos capítulo 5, versículo 8. Veja só, acompanhe comigo a leitura. Nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8, 32.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versos 38 e 39 do capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O primeiro aspecto que eu queria então destacar aqui, nós podemos e devemos ancorar nosso coração nesta certeza: somos amados por Deus. E se você, meu irmão e minha irmã, não se alegrarem com este fato, a coisa está complicada. É porque você não entendeu o que está acontecendo. Ou porque, vou aumentar aqui, você não entendeu o Evangelho. Você precisa ancorar o seu coração no fato de que Deus amou você quando você ainda era pecador e decidiu transformar a sua inclinação agora para a vontade dele, para agradá-lo, para desejá-lo, para obedecê-lo, para viver para a sua glória. Isso deve trazer alegria para nós. Lembre-se de quem você era antes de ser chamado pelo Senhor. Lembre-se de quem você é, mesmo depois de ter sido chamado pelo Senhor e andar em caminhos tortuosos, vez por outra. Mas ainda assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segunda fonte de alegria na qual podemos ancorar nosso coração é a aceitação da situação em que se encontra. Nós estamos, cada um em suas circunstâncias. Nós precisamos aceitar. Eu estou me lembrando aqui de uma das expansões que o Catecismo Maior de Westminster faz, quando nos ensina ali, nos ajuda a compreender o mandamento não matarás. Vai falar um pouquinho sobre ira, sobre inveja, e um dos aspectos que ele coloca lá, quais são os deveres exigidos, né, deste mandamento, e os nossos irmãos de Westminster colocam lá uma ampliação bastante interessante: aceitar a mão de Deus sobre nós. Algo parecido com isso. Aceitar as circunstâncias, a condução divina da nossa vida. Se nós não trabalhamos de maneira a aceitar isso em nós vamos nos tornar frustrados e coisas desse tipo. Isso é assunto para um outro dia, não é? Mas precisamos aceitar a situação em que nós nos encontramos. Você ainda está em Romanos, capítulo 8, volta comigo os seus olhos aí para o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos disso. Então, quando você vir agora, vou te dar esse conselho. É algo que tenho buscado exercitar aqui, e eu sei que muitos irmãos exercitam isso. Eu já disse lá no início, quando começou tudo, não fique assistindo o jornal o tempo inteiro. Pega só o resumo. Ok. Se você caminhou com essa sugestão minha, você deve estar vendo apenas os resumos diários. E ainda assim, a palavra de Deus se aplica a este momento da seguinte maneira: qualquer que seja a notícia que você veja, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas, não há exceção, todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo em nosso país e no mundo
é o cumprimento do propósito de Deus para o universo. E aí você precisa se lembrar, para o povo de Deus, isso trará aperfeiçoamentos no coração. É para o nosso bem. Para os ímpios, isso é o derramar do cálice da ira de Deus por conta de seus pecados. Precisamos nos lembrar disso. Estamos bem guardados em Cristo Jesus. Avancemos então para a terceira fonte na qual podemos ancorar nosso coração e extrair dali alegria. A posse de algo que vale a pena ter. Vamos lá então em Filipenses 3:8. O que realmente vale a pena ter? Esta coisa não foi conquistada por nós, mas foi conquistada por Cristo. Todo o restante deve ser apenas como acréscimo. E se não tiver, nós já temos tudo, que é Cristo. E veja como Paulo lida na sua vida com essa realidade. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e segue no versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Pedro vai dizer algo parecido na primeira carta, no capítulo 4, quando ele diz, olha, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, temos Cristo, e isso nos basta. Temos Cristo, e é isso que deve projetar em nosso coração a alegria. E aí nós erguemos os olhos e contemplamos as circunstâncias ao nosso redor. É assim que nós precisamos. Qual é o nosso ponto de partida? Fomos salvos por Cristo. Qual é o nosso ponto de partida? Podemos ter a certeza bíblica de que um dia estaremos em novos céus e nova terra. Qual é o nosso ponto de partida? Se temos Cristo, estamos sendo preparados para encontrar com o Senhor. Agora, nós erguemos os olhos e contemplamos as circunstâncias, mas baseados nessas certezas que a própria palavra de Deus nos dá. E aí, meus queridos, ainda que passemos por períodos de tristeza, nós teremos força necessária para sair desses períodos de tristeza, sendo impulsionados pela alegria do Senhor, que é a nossa força. É desta maneira que nós precisamos considerar a alegria em nosso coração, em nosso viver. É uma ordenança, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós devemos nos alegrar sempre no Senhor e não nas circunstâncias. Quando nós nos alegramos no Senhor, aí nós conseguimos caminhar seguros, independente das circunstâncias. Eu encerro então a nossa aula de hoje. Na verdade, é quase que uma interação nossa aqui. Seria muito melhor se estivéssemos lá na igreja, né, podendo até compartilhar algumas coisas, mas encerramos da seguinte maneira. A alegria é um hábito do coração, induzido e sustentado por nós como qualidade permanente de vida pela disciplina do regozijo, da alegria, da muita alegria. Nossa união com Cristo é a base de nossa alegria.
pois nele somos reunidos ao Pai. A vida do redimido deve, por isso, ser caracterizada pela alegria através da ação do Espírito Santo. É desta maneira que nós precisamos considerar a alegria em nosso viver. Lembrando de não nos esquecer, como parafraseando aqui uma letra da banda Resgate, lembrando de não nos esquecer de que nós não geramos alegria. Quem gera a alegria em nós é o próprio Deus. Então, precisamos nos esforçar diligentemente, como em outras virtudes que o Espírito Santo implantou em nosso coração, nós devemos fazer isso, associando também outras virtudes para que nós tenhamos alegria plena no nosso Deus e contentamento pleno em meio às circunstâncias. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos por este momento de estudo da tua palavra. Obrigado, ó Pai, por nos fazer refletir em como temos vivido e como temos observado a vida ao nosso redor e também, ó Deus, como temos observado o teu agir na história do universo. Te agradecemos por nos preservar nossas famílias, por prover, ó Deus, o sustento necessário, como nos alegramos, ó Deus, em saber e crer que o Senhor está sempre conosco, renovando sobre nós as tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Te louvamos por isso, ó Deus. E nos alegramos no fato de que nem a morte, nem a vida, nem outra coisa qualquer, do presente ou do porvir, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, nos ajude a nos alegrar sempre no Senhor, a contemplar os teus feitos maravilhosos. Tira de nós, ó Deus, toda a venda no olhar, para que possamos ver claramente o teu agir e com isso nos alegrar. O Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa força, é o motivo do nosso cântico. São expressões que foram escritas por nossos irmãos no passado, registradas no livro dos Salmos, e que devem também fazer parte da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado e por nos dar a alegria verdadeira que não tem fim. Te pedimos humildemente que o Senhor nos perdoe por negligenciar a alegria em nosso coração. E também te pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolvê-la para o louvor da tua glória e para a satisfação da nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa escola dominical hoje e eu gostaria de fazer aqui alguns lembretes. Nós vamos fazer a nossa transmissão hoje a partir das 18 horas. 18 horas e não 19h30, como estávamos fazendo antes de tudo isso acontecer. Então, você se programe durante a tarde de hoje para que às 18 horas estejamos juntos na transmissão. Nós também estaremos lá com a igreja aberta. Então, se você entende que agora é um momento adequado para você e para a sua família, a nossa igreja está lá, preparada, seguindo também as orientações de saúde. Substituímos as nossas cadeiras lá para facilitar a limpeza. Você deve ir com a sua máscara. Nós temos lá a máscara disponível, se você esquecer. Estamos amparados nas necessidades ali para nos reunir. As pessoas no grupo de risco, por favor, fiquem em suas casas, reservando-se, cuidando-se. Nós faremos a transmissão do nosso culto ao Senhor lá na igreja a partir das 18 horas hoje, tá bom? Fica a critério, então, dos irmãos. Nós estaremos lá com a igreja aberta e também faremos a transmissão.
Nossas outras transmissões acontecem quinta às 8 da noite, nosso estudo bíblico, somente transmissão, não há atividade presencial na igreja. Aos domingos às 9 da manhã, como fizemos hoje, somente transmissão. E aos domingos às 18 horas, lá presencial e também transmitindo pela página da nossa igreja no Facebook. Eu quero convidar você, agora sim, terça-feira eu convidei, mas convidei errado. Li a data errada e aí nós nos ajeitamos. Queria convidar você para um encontro que eu farei com o pastor Ronaldo, o pastor, meu pai, Romão, eu esqueci o nome dele, não posso esquecer o nome dele, não é? Mas o pastor de Santa Maria. Gente do céu, pastor Romão. Olha só que coisa que aconteceu. Queria convidar você para um encontro que nós teremos. Eles me convidaram, né? A Igreja Presbiteriana convidaram a mim e outros pastores para falar de alguns temas teológicos baseados também nas nossas circunstâncias, né? De quarentena, do próprio Covid e tudo mais. E nós faremos isso na terça-feira, às 8 horas. Terça-feira, e eles lá estão chamando de Terça Teológica. Então o encontro será transmitido pela página do YouTube, lá do canal do YouTube da igreja deles, o pastor Paulo Romão. Paulo Romão vai transmitir, então, a partir lá do canal do YouTube. Nós vamos falar sobre vencer a ansiedade e a depressão nos momentos em que estamos vivendo também. Terça Teológica, então, terça-feira agora, às 8 horas. Eu vou mandar o link e nós vamos disponibilizar também o link na página do nosso Facebook aqui, da nossa igreja. Então, você é nosso convidado, tá bom? Queria agradecer muito os nossos visitantes. Eu vou destacar aqui algumas pessoas. Por exemplo, queria agradecer aqui o Edilson Gomes Leal. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Queria cumprimentar, eu não sei se ainda está aqui online, mas o Eudes e a Márcia lá em Santos. Deus abençoe vocês, é muito bom saber que vocês apareceram por aqui hoje. Queremos agradecer tantos outros irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe vocês. Relembrar aqui a nossa saudade dos nossos irmãos aqui da igreja de Balneário Camboriú. Deus abençoe todos vocês. Um abraço para a dona Rose. Um abraço para o Ney e para a Beth. Deus abençoe vocês. Um abraço para a Valéria e para o Anderson Gelo. Faz tanto tempo que a gente não se vê e foi bom saber que vocês estão por aqui também. Meus irmãos, eu quero também convidar os alunos dos novos membros, né, candidatos a novos membros da nossa igreja. Nós teremos um encontro amanhã às 8 horas, online. Mais detalhes disso vocês podem me procurar ali no WhatsApp, tá bom? Amanhã às 8 horas, programe-se aí para que a gente faça esse encontro. Muito bem. São esses avisos, são esses os lembretes. Meus irmãos, um bom domingo a todos. Deus abençoe você, a sua família. Mais uma vez agradecendo os nossos visitantes e os irmãos aqui da nossa igreja. Até mais, até às 18 horas hoje, se Deus quiser. Um grande abraço.